O meu consórcio, ele é de R$ 40, 10 meses. Outra dica também que eu super gostei dela, que ela coloca, o consórcio dela parece que é R$ 60, e tipo assim, as 5 pessoas, é só 5 meses. Eu gostei muito dessa ideia, porque é mais rápido. Igual às vezes as meninas pedem um jogo de passadeira, porque elas tá com aquilo na cabeça. E igual o meu é R$ 400, que é R$ 40 por 10 meses, dá R$ 400. Aí as meninas ficam assim, eu não sei, o que que eu peço, o que que eu peço? Aí me dá a dica, o que que você acha? E se eu colocar ele por menos meses, vai dar menos dinheiro, e aí ela já pede tipo, um kit de passadeira, R$ 300. Né? Geralmente uma passadeira é maior e 3 menores. Vamos supor que dá R$ 300 ou 250. E aí, sendo menos meses, já quita aquela passadeira. E aí ela começa de novo, aí ela já começa a pensar de novo. Eu acho que anda mais rápido. Eu gostei muito dessa ideia. Eu estou pensando, né, agora nisso, de fazer assim, fracionado com menos meses. Em vez de 10 meses, fazer menos meses, tipo 5 meses ou 6, né? Se fosse um exemplo, se for 6 meninas, eu posso fazer 6 meses, né? Eu gostei muito dessa ideia, eu tô pensando, eu vou analisar direitinho e vou ver. Porque assim, dicas, né? Dicas boas a gente compartilha. Igual ela compartilhou a dica, eu gostei demais da dica dela. Outra coisa que ela falou é que eu também faço só porque eu gostei da ideia dela. Rifa, igual ela fala, Pix premiado, né? Um jeito, né, diferente de falar. É a mesma rifa, só porque com outro nome. Eu faço de 50 números e às vezes demora demais para vender. Igual eu fiz 2 rifas. Eu fiz uma de uma boneca e fiz uma de um jogo de passadeira, que era, né, a passadeira maior e 2 menores. E assim, demora demais 50 números. Aí o que ela faz? Ela faz a rifa com menos número, tipo assim, 15 números. Um jogo de passadeira de R$ 150, um jogo de banheiro de R$ 140, ela coloca 15 números a R$ 10, e 15 números a R$ 10, rapidinho sai. Tem gente que compra 2 números, né? Mesmo assim, se cada um comprar um, são só 15 pessoas. Você não precisa de 50 pessoas. Eu gostei muito da ideia dela também, da rifa, de fazer rifas menores. Eu, né, tô pensando em aplicar também, né, agora para 2026. Fracionar meu consórcio e fazer rifas menores. Gente, muito bom a dica dela. Eu acho que é a Auricleide, é da Rosa de Saron. É o canal dela, Rosa de Saron. Gente, ela é ótima. Se vocês não seguem ela, vai lá, porque ela é ótima, ótima, ótima. Gostei muito da dica dela. Outra coisa também, expor. Eu ainda tava pensando, né? Ela, dos vídeos dela, ela fala assim, gente, às vezes nem seu vizinho sabe se você vende artesanato. E pior, eu acho que nem minha vizinha do lado, ela sabe que eu vendo. Ela falou assim, de vez em quando senta lá fora, né? Vai fazer um crochêzinho lá fora. E às vezes eu fico com uma vontade de sentar lá fora, mas sabe aquele... quando eu era nova, minha mãe nunca gostou desse negócio de sentar na porta da rua. Gente, eu fico olhando para ali, sempre tá passando alguém, eu tô aqui na casa do artesão. E aí hoje eu tô aqui sozinha, né? A minha colega tá viajando pra casa, né, da família dela. E aí eu sempre fico olhando, porque sempre passa alguém, a gente fica do lado do bosque. E agora, férias, o pessoal vem trazer as crianças para brincar. Então, sempre tá passando um menino, aí eu olho para ver se entra, né? Se entrar, eu tenho que pausar aqui para ir atender. Às vezes é uma criança, né, pedindo água, pedindo para ir no banheiro, e a gente tem que dar atenção. Aí, por isso, de vez em quando, eu olho ali para a porta. Mas, voltando ao nosso assunto. Às vezes eu fico com vontade de sentar na porta da rua e fico meio receosa. Quando eu era mais nova, minha mãe nunca gostou de porta de rua. Nunca. Minha mãe nunca gostou de sentar na porta da rua.
Então a gente já teve esse costume. E eu mudei para Goiânia. Gente, quem conhece Goiânia sabe que lá você não se senta na porta de rua. É muito perigoso. Muito perigoso. Ninguém fica com o portão aberto, ninguém senta na porta de rua. E eu morei lá por 20 anos. Por 20 anos eu morei em Goiânia, entre Goiânia e Aparecida de Goiânia. Mas mesmo quando eu morava em Aparecida, eu trabalhava em Goiânia. E ali tá tudo junto, né? Acordava de madrugada, 4h30, 5h30 já estava dentro do ônibus, pegava o primeiro coletivo para ir trabalhar, chegar no serviço às 7. Trabalhava o dia todo, saía. Teve um serviço que eu saía 3, teve um outro, por último, eu saía 2 horas. Aí o que acontece? Chegava em casa às 5 horas. Já passava na escola, pegava as crianças na escola, né, e já ia para casa. Então, assim, por muito tempo. Eu morei em Goiânia 20 anos. Meus 2 filhos nasceram lá. O que acontece? Lá eu acostumei. Então, não tem esse costume de sentar na porta. Mas eu quero pegar esse costume de, não todos os dias, de vez em quando, sentar lá fora, né, e conversar com as pessoas. Ela deu a dica também de colocar uma banquinha, né, uma mesa com as coisas que você tem pronta. E expor, gente. Vergonha não paga boleto, né? E eu tenho que reconhecer que eu tenho um pouco de vergonha, igual sentar lá na rua, sozinha. Eu tenho um pouco de vergonha. Mas eu quero pegar esse costume de sentar lá na porta. De vez em quando, né? E começar a expor também. Eu exponho, né, aqui na Casa do Artesão, mas é diferente. Em feira, já fiz algumas feiras. Tem a Feira da Mulher Empreendedora, e eu participava, e aí por conta que eu estava trabalhando fora, eu não tinha tempo de fazer pronta entrega. E feira é pronta entrega, né? Feira é pronta entrega. Então eu sempre ia, mas não tinha nada para levar, e aí eu desisti. Quando eu quis voltar, eu saí do meu serviço, tem mais de ano que eu tô só em casa agora, só com o meu artesanato. Quis voltar só porque já tinham cobrido a minha vaga. E aí disse que era, depois você vai procurando a gente. E aí depois eu vim aqui, né, pra Casa do Artesão, falei, eu vou ficar só aqui mesmo, na Casa do Artesão, vendo pelo WhatsApp, né, vendo no Instagram também, indicação, né, graças a Deus, né, muitas clientes minhas me indicam. E aí eu vou, mas eu quero, 2026 agora, eu quero fazer umas coisas assim, sair mais, sabe? Divulgar. Divulgar, o povo tem que te ver. Igual, eu não tenho a coragem de ir lá na casa do meu vizinho e bater na porta dele e falar que eu vendo artesanato. Mas se eu tivesse sentada na porta da minha casa e a vizinha passar e parar para conversar comigo, né? É muito bom. Eu quero amadurecer essa ideia. Mas é isso, gente. Olha, você que me assistiu até aqui, muito obrigada. Se você não me segue, começa a me seguir. Vamos aí bater um papo. E coloca aí nos comentários qual a forma que você vende. Você expõe, você faz rifa, você faz consórcio. Uma coisa que eu tenho para falar para vocês, consórcio é ótimo, consórcio. Mas o que acontece? Consórcio é igual a Auriclene estava falando, né? A Auricleide. Você tem que ser com pessoas que você conhece, que você confia. Porque cada mês você sorteia uma. E aí a primeira que for sorteada, e se ela não pagar mais? Se você vai ficar no prejuízo. Então tem que ser pessoas que você conhece, pessoas, né, que estão perto de você. Igual ela falou de 5 pessoas. Será que você não tem 5 amigas, né, 5 vizinhas, né, parente? Igual eu. No meu consórcio, gente, tá. Minhas 2 irmãs, tem 2 irmãs minhas no consórcio. A minha sobrinha tava, só porque por motivos, né, pessoais dela, ela saiu, mas ela ficou em 2 consórcios. Aí agora no terceiro ela falou, tia, eu não consigo participar dessa vez. Vou dar uma organizada e na próxima eu participo. Aí então ela saiu. Então nesse eu tenho 2 irmãs, tem uma prima que no primeiro consórcio ela participou, no segundo ela saiu, agora ela voltou no terceiro.
tem uma outra prima também que participou só do primeiro e ela não quis participar mais. Quero até mandar mensagem para ela de novo, convidando ela, né? Para ver se ela também saiu por motivos pessoais, né? Ou seja, no primeiro consórcio eu entrei com 2 primas, 2 irmãs, uma sobrinha, uma colega de serviço que trabalhava comigo, aliás, 2 colegas de serviço, que era uma colega e a minha patroa entrou, 7, né? Quem mais estava no primeiro? Uma outra menina que, quando eu saí da loja, ela entrou no meu lugar, né? E aí ela também entrou no consórcio, tanto é que ela tá até hoje. Quem mais, gente, estava no meu consórcio? Minha vizinha e minha comadre, que é a que eu passei o ano novo na casa dela. Ela tá desde o primeiro consórcio. Olha, tudo... A única que não era parente é minha vizinha, né, que não é minha parente, a minha ex-patroa e 2 colegas de serviço. Assim, uma colega de serviço, que eu trabalhei com ela um tempo, e a que entrou no meu lugar. Então, de 10 pessoas, 6 era parente minhas. E aí, no segundo consórcio, a minha patroa saiu, as 2 meninas da loja ficou, as minhas 2 irmãs ficou também, aí as minhas primas, as 2 saiu no segundo consórcio, a minha sobrinha continuou. Aí agora no terceiro consórcio a minha sobrinha saiu. Tem outra. Agora que eu lembrei, no primeiro consórcio, gente, tinha 11 pessoas. 11. Porque assim, as meninas... 11 pessoas. Eu tava esquecendo da minha prima. Aliás, prima do meu esposo, que também tá até hoje. Ela entrou no primeiro. Eu faço o tapete para ela, gente, desde quando ela era solteira. Ela tem um monte de tapete meu lá. Ela ainda fala, Kelly, seus tapetes são maravilhosos, ótimos. Ela tem tapete lá antiguíssimo, que ela comprou de mim, e ela tem até hoje. Ela ainda fala assim, um jeito de eu renovar meus tapetes sempre. E ela ama, ama. Ela é muito caprichosa, limpa a casa dela e ela põe tapete em tudo. Então tem essas também. Hoje, no meu terceiro consórcio, aí eu tenho minhas 2 irmãs que ainda continuam, uma prima que voltou, aí tem as 2 primas do meu esposo, que é uma comadre e a outra prima, as 2 meninas da loja, e a patroa da minha irmã entrou também. A patroa da minha irmã entrou, a cunhada da minha vizinha saiu, a cunhada dela entrou no lugar. Então, 9. Eu tô com 9 meninas no meu consórcio hoje. 9 meninas. Então é o quê? E aí eu entrei como a 10ª, né? Aí eu tava pensando de fracionar o consórcio. Colocar... Só que aí você tem que disponibilizar de mais tempo. Igual antes, eu tinha de fazer R$ 400 para uma só. Se eu fracionar, aí eu vou ter que fazer para 2 no mês só. Em vez de fazer para uma, eu fazer para 2. É outra coisa também que eu tenho que analisar. Tem que analisar direitinho se vai funcionar. E a rifa também eu quero fazer, rifas menores. Então é isso. Se você não me segue, se você gosta, é papo de crocheteira. Papo de crocheteira. Estou aqui, fazendo meu crochê aqui conduzido, trabalhando aqui com 2 linhas. Tá ficando belíssimo. Quando eu terminar esse jogo, vou fazer o vlog, trazer para vocês. Eu já dei o preço para minha cliente, mas eu não sei. Vou colocar no meu catálogo, né, que é a primeira vez que eu faço. Não sei se eu vou fazer o mesmo preço que eu fiz para ela ou se eu vou aumentar. Depois que eu terminar, eu vou analisar direitinho. Mas, quando eu terminar, eu venho falando para vocês o preço que eu vou vender. E vou falar para vocês também se eu vou continuar com o preço que eu dei. O preço que eu dei para ela fechou, gente. Eu não aumento. E assim, diminuir também não vou, porque eu tenho certeza que menos do que eu fiz para ela não tem como. Mas pode ser que eu aumente. Vou colocar no meu catálogo, né, e vou ver direitinho. Então é isso. Obrigado, tá, por ter ficado comigo até agora. E
Comente aí se você faz alguma dessas ações de venda, né? Esse consórcio, rifa, se você expõe feira, se você tem um espaço igual a gente tem aqui, né? Graças a Deus, a gente conseguiu esse espaço. Final de ano eu vendi 1 trilho de mesa aqui. Ah, mas é muito pouco. Gente, mas a nossa loja é nova, a gente começou aqui em agosto, tem muita gente que não conhece, mas vendeu muito, porque aqui tem muita coisa, gente, muita coisa. Aqui nós somos 17 pessoas, né? Então, pano de prata, as meninas vendem muito pano de prata. Eu não faço pano de prata. Meu negócio é boneca. Final de ano, eu vendi uma boneca aqui em novembro de 250. Agora em dezembro eu vendi um boneco de 130 e vendi 1 trilho de mesa de R$ 50. Aí também, gente, as minhas coisas não é só aqui. Tem lá onde eu trabalhava antes, a Casa de Linha, né, que é um aviamentos, casa de aviamentos, eu deixo as minhas coisas lá também. Eu vendi lá, nesse final de ano, 1 trilho de mesa de R$ 50 e vendi um par de tapete de R$ 87,50. Então, assim, fora encomenda, isso é pronta entrega, já estava pronto. Então é muito bom, graças a Deus, muito bom. Que nós, né, que o 2026 continue assim, abençoado, o meu e o seu 2026. Muito obrigado, tá, por você me ouvir aqui até agora. Se você não é inscrito, se inscreve. Não sou monetizada ainda, mas tenho a esperança de ainda ser, né? Meu canal não é novo, mas agora que eu tô alimentando ele. E alimentando um pouco, né? Que eu tô colocando um vídeo por semana e olhe lá. Quero aumentar isso aí. Então é isso. Já deixa seu joinha. Muito obrigada, tá? E você tem uma ótima tarde. Hoje aqui pra mim é dia 2. Tô gravando esse vídeo dia 2 de janeiro de 2026. Tenha um abençoado dia. Tchau, tchau e até o próximo vídeo.